Vamos abrir a nossa Bíblia. Quem está com a Bíblia aí? E agora minha lente. Deus me deu um tema para essa pregação. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo? Quantas pessoas passam por essa terra, vivem durante anos, e muitas passaram sem entender aonde queriam chegar. Quando o Senhor falava ao meu coração, nós precisamos entender que o lugar que nós estamos hoje aponta para o lugar aonde nós vamos chegar no futuro. O que nós fazemos hoje, com quem nós convivemos, aquilo que nós estabelecemos na nossa vida hoje, sempre vai apontar aonde desejamos chegar. Quando a gente olha para a história de Ana, a Bíblia conta que Ana desejava muito um filho. E todos os anos ela fazia a mesma coisa. Ela continuava firme nas suas orações, desejando esse filho. Ela subia ao templo e ela orava por esse filho. Até que um dia o Senhor abriu a madre de Ana e ela gerou um filho. E a promessa foi: quando o meu filho desmamar, eu vou entregar para ti. Eu vou entregar no templo. E a Bíblia revela que todos os anos Ana fazia como uma espécie de túnica talar. Todos os anos o menino ia crescendo e ela fazia uma nova túnica. Ana estava sinalizando aonde aquele menino chegaria. O que você veste hoje determina o teu futuro. A forma de você se comportar. E é muito importante que muitas vezes nós não sabemos aonde nós desejamos chegar. E aí que mora o perigo. Porque quem não sabe aonde chegar, qualquer caminho passa a ser o seu caminho. Outro dia eu ouvi uma história de um cachorro que encontrou uma lebre no meio do caminho. Ele estava com muita fome e ele decidiu correr atrás dessa lebre. E ele corria, até que um cachorro viu ele correndo e começou a correr também. E outro cachorro começou a seguir, e outro cachorro começou a seguir. Em determinado momento essa lebre se esconde, mas o cachorro não viu que ela tinha se escondido e continuou correndo. Em determinado momento ele para, fica cansado e ele pergunta para os outros cachorros: para onde vocês estão indo? Não sei, estamos seguindo você. Porque quem não sabe aonde chegar, qualquer caminho te basta. Por isso que eu quero falar hoje sobre lugar. Eu quero falar sobre um homem, Jonas. Mais que um homem com um chamado de profeta. Um homem que profetizou sobre a restauração das fronteiras de Israel. E eles viram se cumprir o que Jonas profetizou. Um homem que tinha intimidade, relacionamento com Deus, mas um homem que em determinado momento, ao ouvir a voz de Deus, decidiu caminhar numa direção totalmente contrária. Um homem que tinha relacionamento, um homem que conhecia Deus, porque o Jonas fala que ele era o Deus dos céus, o Deus da terra. Jonas fala da grandiosidade. Jonas conhecia quem era Deus. Mas o problema não é conhecer. O problema é você permanecer no lugar de obediência. E é sobre esse lugar que vai muito além de um cenário geográfico, de um espaço geográfico, mas de um lugar do espírito. O mesmo lugar que Abraão entendeu quando foi chamado por Deus. Abraão, sai da sua terra, larga a tua parentela, sai da sua zona de conforto, sai daquilo que é a sua segurança, sai daquilo que te traz conforto e estabilidade. E caminhe hoje somente pela minha voz. O grande questionamento é que nós seguimos Jesus, nós amamos a Deus, nós confiamos nele até aonde não conseguimos mais segurar em nada. Quando encontramos um cenário que Deus nos chama para caminhar, onde nós não conseguimos mais se agarrar em nada, é melhor fugir como Jonas. E foi nesse cenário. Jonas era um profeta de Deus
E Deus dá uma missão para Jonas. Jonas, vai até Nínive. A minha ira já está vindo, vai vir sobre Nínive. Eu tenho visto a maldade. E só para vocês entenderem, Nínive, Jonas era um hebreu. E Deus estava pedindo, na verdade, Jonas foi o primeiro profeta na Bíblia que é chamado para pregar a palavra de Deus em território de gentios, em território, numa terra totalmente contrária ao seu povo, à sua nação. Então a gente está falando de Nínive, ninivitas, um povo totalmente cruel, um povo que arrancava a pele das pessoas, cortava a barriga das mulheres grávidas. Era um povo totalmente terrível, temível, um povo totalmente cruel. E quando Jonas ouve a voz de Deus, ele decide pegar o seu dinheiro, entrar num barco, pagar uma passagem, entrar num navio e ir para Tarsis. Entenda que Jonas foi para um cenário totalmente contrário, era como Europa, totalmente contrário. Ele caminhou quilômetros e quilômetros, passou meses viajando. Ele passaria meses e meses viajando para chegar no lado totalmente contrário à voz de Deus. E aí eu estava lendo essa palavra e eu falei, Senhor, mas por que Jonas, um homem que tinha intimidade com Deus? Mas a gente vai lendo a passagem de Jonas, a gente entende que Jonas permitiu que o lugar das suas emoções. Jonas era um homem com emoções, desestabilizado emocionalmente, porque você vai vendo lá na frente como ele, em determinado momento, ele fala que está muito feliz. Depois a planta morre, ele fica muito triste, ele deseja a morte. Então era um homem que deixava um lugar para as suas emoções. E nesse momento Jonas deixa lugar para o seu julgamento. Ele deixa lugar para os seus conflitos emocionais, para a sua falta de misericórdia, para a sua falta de amor ao próximo. Então, quando eu falo o lugar que você está, é muito mais do que um cenário físico, porque o lugar que você está hoje, nas suas emoções e no espírito, determina onde você vai chegar em Deus. Determina o lugar que Deus pode te levar. Quando a gente olha para a vida de Davi, um menino que de escondido se torna escolhido por Deus. Um menino que tinha todo um cenário em que ele poderia dar lugar aos conflitos da sua alma. Um lugar onde ele era rejeitado, humilhado. Um lugar onde ele era desprezado. Mas ele não permitiu que esse lugar tomasse o lugar da obediência a Deus. E é isso que eu quero passar para você, igreja. Muitas vezes na nossa caminhada, nós vamos fazer planos. E vamos permitir ao longo dessa caminhada que as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas motivações criem para nós um atalho e nos desviem do caminho que Deus tem para nós. Jonas preferiu pegar um atalho, porque o seu conflito interno fez ele tomar um lugar da desobediência. Quando a gente olha para Davi, como eu estava falando, naquele cenário que poderia ser um cenário de humilhação, onde ele foi entregar a marmita para os irmãos, ele não permitiu que a injustiça, que o lugar da ingratidão, que o lugar da humilhação ocupasse o lugar da obediência a Deus. Todas as vezes que nós permitimos permanecer nesse lugar, pode vir tempestade, pode vir desafios, elas só vão nos impulsionar ao nosso destino e nunca nos paralisar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para o homem, há caminhos que parecem de vida, mas no final são caminhos de morte. Provérbios ainda diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Jonas, em outras palavras, ele estava falando: Senhor, ali eu não vou não. Eu tenho algo melhor para mim. Eu não sei nem para onde eu vou, mas eu sei para onde eu não quero ir. E é esse o perigo, é não saber para onde vai. E Jonas vai, paga uma passagem para entrar num navio,
por uma direção totalmente contrária à voz de Deus. Jonas acreditava que poderia se esconder de Deus, mas em Salmo 139 diz que se você estiver no mais profundo abismo, no mais altos céus, ainda assim eu estarei contigo. Não há lugar que você possa se esconder de Deus. Não há tamanha dor que você esteja passando hoje que Deus não possa ver. Não há nada que possa esconder você dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Ele paga essa passagem, porque é sempre assim. A desobediência nos custa algo, e nós pagamos por ela. Desobedecer, entrar no navio da desobediência, vai te custar algo. Vai te custar um preço muito alto. E Jonas entrou nesse barco, entrou nesse navio, achando que poderia se esconder. Naquele tempo, não Jonas, porque Jonas conhecia o Deus que ele servia, mas as pessoas que serviam a outros deuses, eles acreditavam que tinham deuses territoriais, que deuses que operavam, manifestavam em alguns territórios específicos. Mas não era o caso de Jonas, porque Jonas sabia quem era Deus. Mas você pode até não conseguir se esconder de Deus, mas quando você sai do plano que Deus tem para você, quando você sai do lugar que Deus tem para você, você não vive a manifestação de Deus sobre a tua vida. Deus é um Deus que está em todos os lugares, mas há lugares em que a manifestação dele você nunca verá. Deus é um Deus onipotente, onisciente, Ele vê tudo, Ele está em todos os lugares, mas só vamos conseguir ver a manifestação de Deus quando nós nos colocamos no lugar de obediência. Quer ver a manifestação de Deus sobre a tua vida? Quer se mover sobre o sobrenatural? Quer viver algo que você nunca viveu? Se coloque no lugar de obedecer a Deus. Mesmo que os seus olhos não estejam vendo aquilo que é seguro, mesmo que suas mãos não consigam tocar naquilo que te traz estabilidade, a voz de Deus é sua única segurança. E Jonas entra nesse navio, e vocês conhecem a história. Ele paga essa passagem para se esconder da voz, para se esconder de Deus, para fugir dos planos de Deus. E de repente a Bíblia diz que Deus manda uma tempestade. Deus não permitiu uma tempestade, não foi o inferno que mandou uma tempestade, porque há tempestades que não são a permissão, não, é o próprio Deus que manda na nossa vida. E Deus manda uma tempestade. Jonas estava no porão, porque é exatamente assim. Como que pode, diante de uma tempestade, ele está apático, ele está adormecido num porão? Porque é exatamente assim, quando nós saímos da rota de Deus, nós não conseguimos manifestar o propósito de Deus na nossa vida. Nós perdemos a nossa missão. Por isso, igreja, não saia da rota de Deus. Por mais que os seus planos sejam os melhores, os planos de Deus são muito mais altos do que o seu. Por mais que você tenha planos, tudo que nós construímos fora de Deus vira ruínas. Mas tudo, por mínimo que seja, por mais desprezível que seja aos olhos humanos, mas que você coloca nas mãos de Deus, se torna uma construção inabalável. E Jonas, a Bíblia conta que ele estava no porão. A Bíblia diz que ele desce a Jope antes de pegar o navio, e ele continua descendo agora ao porão, porque assim é a nossa vida quando nós fugimos do propósito de Deus. A gente só desce. Só desce. A gente não consegue viver a plenitude da glória de Deus, a gente só consegue descer. Por mais que Jonas entendesse que aquele seria o melhor destino, ele não sabia nem o que ele ia fazer lá. Mas aos seus olhos, porque era uma cidade rica, era uma cidade economicamente abastecida, politicamente também, era uma cidade onde tinham muitos navios, produzia navios. Então era uma cidade aos olhos de Jonas muito atraente. Mas entenda que não é o lugar que você está físico, mas aonde você decide estar em Deus. Porque quando você olha para Abraão, quando você olha para Adão, o cenário era muito favorável. Tanto o cenário geográfico como o cenário espiritual. Não é? O Éden era maravilhoso.
Deus vinha todos os dias ter com Adão. Então, na verdade, era um cenário espiritual muito rico e geograficamente falando também. Mas o problema é que Adão resolveu sair do lugar da obediência e dar lugar para a voz que nunca foi a sua direção. Então não é o lugar, é quem você decide ser e aonde você decide chegar. Jesus, ele estava no deserto, ele havia sido levado em espírito pelo deserto, pelo próprio Deus, levou Jesus para o deserto, um cenário completamente desfavorável. Jesus já estava com fome, Jesus já estava cansado, mas mesmo naquele cenário inapropriado, ele continuou sabendo quem ele era e exercendo a sua missão de filho de Deus. Por isso que quando o diabo ofereceu coisas da terra, e por mais que a sua carne gritasse querendo as coisas da terra, porque ele tinha necessidades humanas, ele sabia aonde ele queria chegar. Por isso que o lugar que você está hoje em Deus, a obediência determina onde você vai chegar. Então é muito mais do que um lugar físico, é muito mais do ambiente que você está. Ah, mas pastora, você não sabe o que eu estou vivendo na minha casa. Mas o que você tem vivido com Deus? Não importa, você não precisa me falar o que você está vivendo na sua casa, o que você tem vivido no seu casamento, o que você tem vivido no seu trabalho. Eu quero saber o que você tem decidido escolher em viver com Deus. Quem tem te alimentado? Porque se o destino está nas mãos de Deus, o seu alimento é Ele para conseguir se manter no caminho. Então, quando eu olho para a vida de Jonas, e todos nós temos um pouco de Jonas, porque eu estou falando de um homem que tinha relacionamento com Deus, um homem que profetizava. Então cuidado, porque não é tempo de caminhada, mas é uma decisão diária de permanecer no lugar da obediência. Não é ministério, não é o cargo que você ocupa na igreja, não é como as pessoas te veem, mas como você decide ser visto por Deus. Quando a gente olha para esse cenário de tempestade que o próprio Deus havia enviado, Jonas entendeu em certo momento que a tempestade estava acontecendo por causa dele. Ele entendeu que ele estava colocando em risco a vida de todos eles, porque eles já haviam pedido aos seus deuses, já haviam jogado a sorte, e eles entenderam que era Jonas que estava no porão, e ele entendeu que era aquela tempestade estava acontecendo por causa dele. E aqui me chama muita atenção: cuidado quem você leva no seu barco. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você permite. Quem você permite entrar na sua história. Esse barco estava quase a ponto de se afundar, se Jonas não tivesse enfrentado aquela tempestade. Eu quero dizer que há tempestades, as tempestades que aparecem na nossa vida, a nossa posição não pode ser entrar num porão e achar que vai passar. A nossa tempestade tem que ser enfrentar os desafios que a vida nos dá. Deus havia enviado a tempestade porque Deus nunca desistiu de Jonas. Por mais que Jonas tivesse desistido do propósito de Deus, Deus poderia levantar qualquer outro homem para aquela missão de levar o arrependimento a Nínive. Mas entenda uma coisa: Deus não está preocupado em você exercer a missão, Ele está preocupado que a missão trabalhe em você. Deus não está preocupado em levantar mais um homem para uma missão. Não é a missão que é a maior preocupação de Deus, é você ser transformado na missão. Quando a gente olha um médico que acabou de se formar, que já fez a residência em cirurgia, já fez estágio, enfim, e hoje é o primeiro dia que ele está apto, ganhou carteira ali, tem médico aqui, me corrija se eu estiver falando besteira. Hoje você pode operar. Não mais como alguém que está fazendo uma residência, mas como alguém habilitado para operar.
Ele já assistiu muitos vídeos, muitas aulas, já operou várias pessoas, mas ele tem pouco tempo de experiência. Quem você entregaria o seu cérebro para operar? Aquele que acabou de se formar ou aquele que tem muitos anos de profissão? Porque é a missão que nos habilita, é a missão que nos transforma, é o propósito que nos autoriza. É isso que nós precisamos entender. Por isso que às vezes a gente não entende e nós nos tornamos crentes mimados. E eu vou sair da igreja porque o irmãozinho olhou torto para mim. Eu vou sair da igreja porque me tiraram dessa escala. Eu vou sair da igreja e você fica aquele crente que não tem raízes, que não é tratado na missão, que não é transformado no propósito e que nunca vai ser habilitado pelo céu e nunca vai ter autoridade no mundo espiritual. Sabe o que eu entendo com isso? Que quanto mais eu caminho com o Senhor na minha missão de pastora, mais eu entendo que por mais difíceis que sejam os desafios e tão difícil às vezes a caminhada, é nesse processo difícil que eu cresço, que eu sou transformada, que eu sou curada e que eu sou amada. Jonas precisava entender que muito mais do que a missão, Deus queria tratar ele, porque uma pessoa tratada é capaz de curar outras pessoas. E Deus manda para Jonas entender: Jonas, eu sou o Deus do céu, eu sou o Deus da terra, que quero salvar os ninivitas, mas eu sou o Deus do mar e das profundezas do mar. Por isso que Deus mandou um peixe grande, para que Jonas entendesse que ele tinha domínio de tudo e todas as coisas, independente de onde Jonas estivesse. Independente do lugar que você está hoje, pode ser que você já tenha tido um ministério, hoje você está longe daquilo que Deus tem para você. Deus não desiste de você. Pode ser que você esteja na sua viagem para Tarsis durante meses, durante anos, e Deus está mandando tempestade, Deus está mandando peixe para você, e Deus vai mandar muitos desafios, porque o processo nos empurra para o propósito. O processo nos impulsiona para o destino. E Jonas falou: me lança ao mar, me lança, eu preciso enfrentar esse desafio, eu preciso enfrentar essa tempestade, porque não fuja dos desafios. Mas pastora, você não sabe o que eu estou vivendo na minha casa. Não fuja, porque lá você encontra dias, lá você encontrará, lá você será preparado para viver grandes dias. São nos momentos mais desafiadores que nós somos preparados para viver grandes dias. Você quer que eu te dê um exemplo? No maior caos da sua vida, não duvide do que possa nascer esse caos. No maior caos da sua história, não duvide o que está sendo gerado aí. Quando a gente olha para a vida de Maria e José, uma menina, e ela recebe a notícia que ela estava grávida, eu fico imaginando esse casal, quantos planos, e Deus vem e muda tudo, porque assim, Ele envia uma tempestade para te desviar da rota. Ele envia uma tempestade para te reposicionar, para tirar do teu caminho, para que você entre no destino dele, para te tirar dos teus objetivos, para que você viva o sobrenatural nele. O Senhor está aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu não sei com quem Ele está falando, mas essa mensagem que parece tão simples, as crianças da escola bíblica conhecem. Como falou comigo. A gente fala que entrega a nossa vida, que entrega os nossos caminhos ao Senhor, mas isso é até a página 2. Quando tira teu chão e você tem que caminhar somente pela voz de Deus. Eu quero ver se você não passa a ser Jonas. Mas Deus está te convidando, igreja,
caminhar por um cenário de fé, para caminhar por um asfalto de fé. Não é aquilo que você toca, não é aquilo que você vê, mas é a certeza do que virá. É a certeza do que Ele tem preparado para você. É a certeza de que grandes dias virão. E quando eu olho para a vida de Maria e José, que eu estava falando, nossa, imagina ela recebendo aquela notícia, gente, uma menina. O que ela falaria para os seus pais? O que ela falaria para a vizinhança? Como que ficaria a imagem dela, a reputação dela? Porque essa era a preocupação de Jonas. A sua justiça, os seus valores. Mas foi naquele cenário que poderia ser o fim, que nasceu o nosso Salvador, que nasceu a esperança para as nações, que nasceu aquele que nações o seguirão, nações o seguem e nações se rendem a Ele. Emanuel. Não duvide que do caos da sua história Deus vai fazer gerar grandes coisas. Não duvide do que possa nascer no meio dessa tempestade. E Deus manda, depois que Jonas é lançado naquela água, ele enfrenta a tempestade, porque é assim que nós temos que nos posicionar. Entender que Deus manda as tempestades, porque nós saímos da rota de Deus. Nós nos saímos da posição, do lugar de obediência. Mas Deus não esquece de nós, e Deus manda um peixe grande para engolir Jonas. E Jonas ficou 3 dias ali dentro. Ficou por 3 dias. E vocês podem ler o livro de Jonas, é bem curtinho, são 4 capítulos. E ele naquele ventre do grande peixe, ele ora e ele é salvo. Eu não vou ler, eu queria até ler com vocês, mas vocês vão ler em casa, está em Jonas 2. E ele fala da angústia, que ele estava no meio, no ventre, estava no inferno, ele gritou, e Deus ouviu a voz dele. Na verdade, o que Deus estava gerando em Jonas, fazendo ele descer agora no ventre do peixe, ele descer. Todas as vezes em que você acha que o seu caminho é suficiente, é o melhor, é essa posição que nós temos que estar, descer. Por isso que Deus fala para o profeta: desce a casa do olheiro, não é sobe, não é no mesmo nível, na minha posição, desce, porque só quem desce, só quem se arrepende, experimenta as promessas de Deus, só quem se submete, quem se humilha, quem reconhece a sua miséria, pode tocar no sobrenatural, porque assim nós reconhecemos que os caminhos de Deus são maiores e poderosos. Eu entendo que Jonas pode ter pensado: Senhor, eu não quero ir lá, aquele povo, ele pensou isso, aquele povo não merece, porque eu sei que se eu for pregar o arrependimento, o Senhor vai perdoar aquele povo. Mas também porque Jonas tinha medo de chegar lá e falar assim: como que eu vou falar sobre arrependimento de um povo, diante de um povo cruel que arranca a pele das pessoas? E eu fiquei pensando, nós somos assim. Nós olhamos para a missão com a nossa perspectiva e colocamos impedimento, e colocamos limite, duvidamos, questionamos, recuamos. Mas quando a gente olha para a missão com a lente de Deus, com a perspectiva de Deus, nós nos tornamos igual Davi. Ele pode ser grande para o exército, mas para o meu Deus, ele é muito pequeno. Qual é a perspectiva? Qual é a lente que você tem visto os problemas da tua vida? Sobre a tua ótica ou sobre a ótica de Deus? Sobre o teu tamanho? Sobre as tuas limitações? Ou sobre o grande eu sou? E por isso que Jonas teve que descer mais uma vez. E ele fica 3 dias e 3 noites ali do ventre daquele peixe, clamando, reconhecendo os caminhos de Deus, reconhecendo que Deus é poderoso, se submetendo à vontade de Deus, reconhecendo o quanto ele precisava se arrepender. E depois de 3 dias, que ele foi tratado,
que ele foi restaurado em algumas áreas da nossa vida, porque esse é um processo até a volta de Jesus. Todos nós precisamos olhar para dentro de nós todos os dias e falar: qual o lugar que eu decido estar hoje? No centro da vontade de Deus? Ou diante das minhas motivações, das minhas escolhas? E Jonas diante daquele mar, Jonas é cuspido por aquele peixe, exatamente em Nínive. O processo te expulsa para o propósito. O processo sempre vai te cuspir exatamente no propósito. Sempre. Ele poderia ter cuspido Jonas em qualquer outro lugar, mas cuspiu exatamente no propósito. Porque assim, quando nós decidimos viver os sonhos de Deus, viver os propósitos de Deus, não é você, é Ele que te conduz. Porque quando nós olhamos a Bíblia, todos os homens eram imperfeitos. Ele chamou Jonas um homem imperfeito, um homem cheio de problemas emocionais, cheio de falta de misericórdia. E mesmo assim ele decidiu chamar Jonas. Mesmo assim, ele continua escolhendo você para a sua grande obra. Ele continua acreditando em você. E Jonas chegou naquela cidade, coisa que demoraria 3 dias, ele fez em 1 dia. Vai entender? Ele pregou o arrependimento, a palavra de arrependimento, e aquele povo se arrependeu e reconheceu quem era o Deus de Jonas. Porque é importante você entender que Jonas ficou 3 dias e toda uma cidade, rei, servos, as pessoas mais importantes ou mais humildes, toda uma cidade se rendeu à palavra de Deus. 3 dias. Eu não sei aonde você se encontra hoje. De repente você está achando que esse é o cenário que revela o teu fim. Porque poderia ser esse o cenário, o fim de Jonas. Mas 3 dias e houve arrependimento. E depois de 3 dias, ele demorou 1 dia para que toda a cidade se convertesse e se arrependesse diante de Deus. Pode ser que você esteja vivendo o cenário mais difícil da sua vida, mas é nesse cenário que Deus transforma, para que você leve vida e salvação para outras pessoas. Porque foi depois de 3 dias que ele venceu a morte e libertou nações e nos salvou. Depois de 3 dias, Jesus venceu a morte. Acho que você não tem noção do que eu estou falando. Depois de 3 dias que parecia o seu fim, ele viveu. Ele ressuscitou. Aquilo que eles acharam que poderia ser o seu fim, foi a nossa salvação. Então eu não sei o que você vive hoje, mas ainda não é o fim. É apenas o começo da história que Deus tem para você. É apenas a corrida que Deus tem para você. Não corra uma corrida que Deus nunca te chamou para correr. Você só vai se cansar e vai ter que voltar todo o caminho. Corra na estrada que o Senhor tem para você. Porque por mais que você esteja vivendo um cenário de deserto, Ele prepara uma mesa, um banquete no meio do deserto, para que todos vejam que o teu alimento não vem da terra, mas a tua provisão vem do alto. Seja um Jonas nessa geração. Todos nós precisamos nos arrepender, nos reposicionar, entender a missão que Deus nos chamou. Há um bairro, há uma vizinha, há um amigo de trabalho, há um chefe que precisa ouvir a palavra de Deus através da sua vida. Há uma nação, há um povo que precisa ser alcançado pelas nossas vidas, igreja. Nós não podemos ficar na posição dentro de um navio, vendo a tempestade. Nós não vamos fazer nada. Enfrente os desafios, porque os desafios vão te transformar, vão te preparar para grandes dias, vão te forjar para o novo que Deus tem para você.
todas as tempestades, elas vão te trazer de volta para Deus. O que Jonas entendeu é que estar na presença de Deus vale mais do que qualquer caminho que pareça bom aos olhos humanos. Que você seja uma igreja que se reposicione essa noite. Que você seja uma igreja que decida permanecer nesse lugar. Moisés foi um homem que foi chamado por Deus para uma grande missão. E ele fala: Senhor, olha a idade. Ele deve ter pensado: mas eu nessa idade? Ele ainda chega para Deus e fala: mas eu sou pesado de falar, eu sou gago. Ou seja, a missão é muito grande, mas eu que não sou capaz para ela. O que Moisés não estava entendendo é que não se tratava da missão, mas se tratava dele ser tratado na missão e ser transformado na missão. Deus tem uma missão para você, que pode não ser um pastor, uma pastora de uma igreja, mas ser um pastor do maior ministério que você pode ter, da sua família, da sua casa, dos seus filhos, porque gerações esperam pela semente que você tem investido na sua casa. Gerações vão se alimentar do fruto da semente que você tem lançado na vida dos seus filhos. Gerações vão ser alcançadas pelas palavras que você tem profetizado dentro da sua casa. Enfrente as tempestades, mas não desista de viver na rota de Deus, viver no caminho que Deus tem para você. Corra a melhor corrida da sua vida. O grande problema é que nós entramos no lugar da comparação, e o lugar da comparação nos aprisiona, nos mata. Nós perdemos a função. Tente colocar um sapato que fica muito bem na outra. Se eu pegar o sapato da pastora Késia, e eu posso achar lindo, mas se o tamanho dela não me servir, eu perco a função de andar, eu perco o propósito. O que Deus tem para você é para você. Não se compare com ninguém, porque você é único aos olhos de Deus. E a grandiosidade não está naquilo que você faz, mas naquilo que você se torna nele. Então tudo vira poderoso. Até aquela pessoa que mal sabe falar, mas a sua própria vida é um testemunho de quem é Jesus. Então não está naquilo que você sabe fazer. Moisés não sabia nem falar, mas está naquilo que você decide ser. E aonde você decide chegar vai te impulsionar para o lugar que Deus tem para você. Ai, Senhor, Deus amado, Deus querido, eu não sei como você chegou aqui, mas pode ser que você esteja longe dos caminhos de Deus. Pode ser que até você já tenha ouvido por muitas vezes a voz de Deus te direcionando, mas às vezes é tão difícil largar. Mas entenda, comprar uma passagem para entrar no navio errado vai te custar muito mais do que perder aquilo que você acha grandioso para Deus. Tudo que você entrega para Deus, você não está perdendo, você está ganhando. E todos aqueles que estão ao seu lado vão ganhar. Jonas teve que se desfazer de muitas bagagens naquele navio. Eu não sei as bagagens que você tem que desfazer hoje. Da insegurança, do lugar do medo que te paralisa, do lugar da inveja, do lugar dos vícios. Eu não sei o que você tem que lançar fora. Tem muitas coisas que nós precisamos lançar fora para entrar no lugar que Deus tem para nós. Vícios, pensamentos contrários àquilo que Deus tem para você. Às vezes você não está sendo uma mulher que Deus chamou para ser. Você não está sendo um homem que Deus te chamou para ser dentro da sua casa. Tem coisas que nós precisamos deixar para trás para chegar no lugar que Deus tem para nós. Tem coisas que nós precisamos abrir mão. Eu não sei o que você precisa abrir mão essa noite, mas eu quero orar com você. Não duvide do que Deus pode fazer nesse vale que você se encontra. Não duvide do que Deus pode fazer no meio dessa dor. Não se importe com o cenário, mas se importe com o lugar que você está. Paulo, ele também pegou um navio. Ele sofreu um náufrago.
Ele teve que estar numa ilha, ser picado por uma serpente. Ele foi perseguido, açoitado, se tornou um prisioneiro. Mas nem tão pouco ele chegou para Deus. Ele falou: Senhor, eu estou abrindo igrejas, eu estou levando o seu nome, e essas tempestades não param na minha vida. Não, porque ele entendeu que qualquer lugar era uma grande oportunidade de revelar quem ele era, aquele que proclamava as boas novas. Não é o lugar que te transforma, mas ele é apenas um lugar que se torna favorável para que seja transformado quando você chegue. Paulo entendeu que não era o cenário, mas se tratava de quem ele decidiu ser, aquele que obedeceria a palavra, independente do pior cenário que ele estivesse vivendo. Então não foi o náufrago, não foi a ilha, não foi a serpente que paralisou Paulo, porque quem decide obedecer entende que isso te impulsiona até o teu destino. Que essa noite seja uma noite de arrependimento, assim como Jonas se arrependeu, porque como é que ele ia gerar arrependimento a um povo que precisava da misericórdia de Deus, se ele não estivesse se arrependendo das tuas misérias, das tuas convicções, dos teus valores, da sua justiça? Jonas entendeu que não era o caminho que ele decidiu seguir que faria ele um homem que desempenhasse a missão de Deus, e nem tão pouco o seu título de profeta, mas um lugar de dependência em Deus. Por isso que essa noite você entenda: corra a corrida que o céu tem para você, siga o caminho que o céu tem para você. Independente das outras pessoas, Deus tem um destino para você, Deus tem um lugar para você chegar. Mas para chegar nesse lugar, arranque as raízes de amargura, de dores, de ressentimentos dentro de você e se reposicione no lugar da obediência. Espírito Santo de Deus, venha ministrar no coração dessas pessoas, Senhor. Como essa palavra falou comigo, Senhor. Como essa palavra ardeu no meu coração. Como eu me vi como Jonas, Senhor. Meu Deus, como nós nos vemos como Jonas. Tem uma cidade aí fora de ninivitas desejando, querendo o clamor, querendo que nós oremos por eles, querendo ouvir a palavra de salvação, e muitas vezes nos acomodamos no nosso lugar. Muitas vezes queremos pregar só para os crentes, mas há uma geração aí fora que espera você. Por pior que seja o momento que você esteja vivendo, a vida que vai ser gerada dentro de você. Muitas vezes as nossas emoções gritam, Senhor, mas nós entendemos que no lugar da obediência tem descanso, tem alívio, tem paz que excede todo entendimento, tem a segurança que o mundo não pode nos dar. Senhor, tem poder, tem o sobrenatural, tem vida, mesmo diante de uma terra fértil, mesmo diante de uma terra improdutiva, infértil. Ana gerou, porque ela entrou no lugar de submissão, de obediência, de confiar em Ti. Independente daquilo que nós estejamos vivendo, a tempestade não é o pesadelo, é o amor de Deus que nos faz se achegar mais perto do propósito. A tempestade não é para a morte, mas para nos impulsionar ao destino que o Senhor tem para nós. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem para nós. E nós tomamos posse dessa semente da palavra, que ela nos alcance e encontre em nós corações arrependidos, obedientes e cheios de misericórdias para salvar os ninivitas dessa geração. Mas que comece em nós o arrependimento, e através de nós que essa geração seja uma geração que não se prende a títulos de profeta, mas tem uma vida de obediência. Porque a forma que o céu te vê é a forma com que você posiciona
o teu coração diante de Deus. Que nós tenhamos um coração rendido, obediente, livres de amargura, de comparação, de inveja. E que o pecado não custe mais a nossa vida, mas que custe entregar tudo a Ti. Porque tudo que nós entregamos não é perda, é vida para as nossas gerações. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém.